Boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live para a gente falar de nutrição e mioma. Conforme eu fiz na última aula, vou mandar um resumo por escrito lá no grupo das mulheres que estão comigo no grupo Nutrição contra Mioma. Então, se você ainda não faz parte do grupo, lá no link da bio no Instagram tem o link para você entrar lá no grupo do WhatsApp. Então eu mando alguns materiais e sempre quando tem a live eu mando depois um resumo por escrito de tudo que a gente falou. Eu sou Thaís, sou nutricionista, trabalho com público de gestantes e mulheres com mioma, tá? Comecei a trabalhar com essa área porque eu tive miomas, operei 13 miomas e isso me deu um start de que eu deveria falar sobre o assunto, visto que eu não fui informada de tudo que eu precisava fazer para talvez evitar que os meus miomas crescessem tanto. Eu realmente, mesmo sendo nutricionista, não sabia. E aí depois, começando a estudar, achei que fosse válido e tenho visto que está sendo muito válido porque tenho recebido mulheres de todos os lugares do Brasil, realmente do Brasil, para falar sobre mioma, para consultas online, né? Bom, então vamos lá. Eu tenho algumas dívidas aqui com vocês, tá? Que tinham feito essa pergunta numa live, acho que de 2 semanas atrás, perguntando sobre a folha da canela, tá? Eu falei na live sobre fitoquímicos e aí falei da canela, dos benefícios da canela e me perguntaram sobre a folha da canela, se a folha da canela era boa, se a folha da canela tinha, o chá da folha da canela, ele tinha os mesmos efeitos da casca da canela. A canela, de um modo geral, ela é um fitoquímico anti-inflamatório, antibacteriano, tá? Anti-hiperglicêmico. O que significa isso? A canela, ela reduz as chances, né? Os níveis de glicose no sangue, reduzindo as chances da glicose mais alta. A canela ela também diminui a vontade por doce e também é um termogênico. Por que ela é tudo isso, né? Porque a canela ela faz com que o nosso corpo absorva mais a glicose. A glicose, né, que é uma molécula de tudo que a gente come, principalmente carboidrato, vai ser quebrado em glicose. A fruta vai ser quebrada em glicose, o pão, o arroz, a batata, tudo vai ser quebrado em glicose, que é como o nosso corpo identifica para que a gente tenha energia. Porém, é muito normal a gente ter uma alimentação com mais glicose, com mais carboidrato do que o nosso corpo precisa. E aí o que acontece? A gente estoca essa glicose. Muitas vezes, depois que o nosso estoque de glicogênio está mais alto, a gente estoca na forma de gordura. E quando a gente consome canela de maneira fitoterápica, essa canela faz com que essa glicose não seja estocada na forma de gordura. Então isso previne o ganho de peso, tá? Mas a gente precisa de algumas observações. Não é todo mundo que pode utilizar a canela, tá? Pessoas que usam anticoagulantes precisa usar a canela com moderação. Então, se você que está aqui assistindo usa algum anticoagulante, evite consumir a canela em excesso, porque a canela, existem estudos que mostram que a canela diminui a quantidade de plaquetas. E as plaquetas são as células responsáveis pela coagulação. Então, se você usa anticoagulante e quer fazer o uso de fitoterápicos com canela, as chances de você ter hemorragia são grandes, tá? Então, é bom tomar esse cuidado. Gestantes também não devem usar canela, porque a canela, ela é um alimento que pode promover contrações uterinas, facilitando o aborto, tá? E para mulheres com mioma, mulheres obesas, a canela é benéfica sim. Tanto o chá da canela, da casca, quanto a folha da canela. Ambos podem ser utilizados como anti-inflamatórios, como antioxidantes. E mais, tem estudos que foram feitos em ratos, tá?
não é em humanos. Estudos em ratos em ratos obesos, mostraram que a canela ela é benéfica para reduzir colesterol, reduzir triglicerídeos e também reduzir danos ao fígado causados por excesso de peso. Então a canela é sim, né, vem sendo estudada como benéfica, como um fitoterápico benéfico na obesidade, tá? E a gente sabe que mulher com mioma acima do peso deve controlar esse peso e chegar ao peso adequado, uma vez que o excesso de peso aumenta, né, os riscos, as chances de estrogênio mais elevado, favorecendo o crescimento de mioma. Então, a minha dúvida com relação à folha da canela, sim, pode ser utilizada, tá? A folha da canela como chá, mas também tem estudos que falam que a casca da canela ainda tem mais substâncias bioativas do que a própria folha. Então, minha dica seria utilizar a casca da canela fazendo o chazinho. O pozinho você pode usar nas preparações, tá? E qual é a quantidade de canela considerada que não tem perigo, né? Que não é prejudicial para ninguém? São 6 gramas de canela por dia, tá? Tem estudos que mostram, né? Inclusive a própria legislação diz que 6 gramas por dia não é tóxico. Então, essa seria a quantidade considerada ideal, tá? Sem problema algum. Bom, a outra dívida também que eu tenho aqui, que deixaram de resposta nas caixinhas e eu fiquei de responder aqui, é sobre o ciclo das sementes. Não sei se vocês que estão aqui já ouviram falar no ciclo das sementes. Não sei se a pessoa também que perguntou, se ela está assistindo aqui a live agora, mas o ciclo das sementes é um ciclo muito utilizado para fertilidade. É utilizado para mulheres que desejam engravidar. Por quê? Porque consiste em utilizar sementes conforme o ciclo menstrual, tá? E essas sementes, elas vão estar equilibrando 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona. Bom, a gente, né, fala muito que mulheres com mioma devem controlar os níveis de estrogênio. E aí, nesse ciclo, a gente utiliza 4 tipos de semente. Semente de chia, semente de abóbora, semente de gergelim e linhaça. E eu sempre estou batendo aqui na tecla que mulheres com mioma devem evitar linhaça e soja. Por que motivo? Porque a linhaça e a soja possuem fitoestrogênios, que são substâncias vegetais parecidas, semelhantes ao hormônio estrogênio. Se a gente precisa controlar os níveis de estrogênio, meio que, né, parece óbvio que a gente não vai utilizar alimentos que possam aumentar os níveis de estrogênio. Por isso, evitar o consumo de soja e de linhaça. E aí, vieram me perguntar, Thaís, e o ciclo das sementes para mulheres que têm mioma e querem engravidar? Pode ser utilizado? Eu disse pode, mas eu gostaria de explicar. Pode, porém, a gente precisa avaliar o contexto. Como é que é o consumo, como é que é a alimentação dessa mulher? É uma alimentação onde ela é bem regrada, ela promove estímulos para crescer mioma em pequena quantidade? E ela está tentando engravidar e por meses já fez várias coisas e não consegue? Essa é uma estratégia para a gente utilizar para tentar ajustar os hormônios? Sim, seria. Aí eu acredito que a gente precisa colocar na balança o custo-benefício, tá? Então, a pessoa quer muito engravidar, já tentou várias coisas naturais, quer continuar tentando o método natural. E aí, ela tem uma alimentação super regrada, onde ela promove estímulos bem baixos de estrogênio, ela vai querer tentar. Aí é um risco que vale a pena. Agora, é uma mulher que não tem uma alimentação tão regrada, tá? Ela come algumas coisas que deveriam ser evitadas, não tá tentando engravidar há muito tempo. Eu indicaria o ciclo
das sementes? Não, não indicaria. Bom, o que consiste o ciclo das sementes? No primeiro dia da menstruação, que a gente chama de fase folicular, do primeiro dia até o 14º, a gente precisa equilibrar o estrogênio. O corpo precisa de mais estrogênio nessa fase, tá? Então, nessa fase, nesses 14 dias contados a partir do primeiro dia da menstruação, a mulher ela precisa usar 2 colheres de sopas de semente. Uma colher de sopa de linhaça dourada, não é a linhaça marrom. Por que não? Porque a linhaça marrom ela tem mais agrotóxicos do que a linhaça dourada. Então, utilizem sempre a linhaça dourada. E mais, não adianta comprar a linhaça triturada porque ela vai oxidar. Se for comprar farinha da linhaça, tem que ser farinha da linhaça estabilizada, porque aí ela não vai oxidar. Se vai comprar semente, você tritura e guarda por 3 dias num potinho escuro. Se não tem pote escuro, tampa o pote com papel alumínio, que aí vai deixar ele escuro, tá? Então, é a linhaça dourada e você vai utilizar nesses 14 dias a contar do primeiro dia da menstruação. Uma colher de sopa de linhaça dourada e uma colher de sopa de semente de abóbora. É aquela verdinha, sem sal, tá? Então, são essas 2, linhaça e abóbora. Depois do 14º dia, que é o período ovulatório, a mulher ela precisa estar equilibrando, estar com concentrações maiores de progesterona, porque é a progesterona que vai fazer com que o embrião, né, a célulazinha, se implante na parede do útero. Tanto é que muitas mulheres, até a 12ª, no primeiro trimestre, muitas costumam usar uns óvulozinhos vaginais ou usam hormônio com progesterona para engrossar a camada do endométrio e fazer com que o bebê fique ali, ainda não é um bebê, mas fazer com que esse embrião e depois o feto fique ali, ó, presinho, tá? O embrião fique preso na camada do útero para que depois ele possa se desenvolver e virar um feto e depois, né, o bebê. Então, a progesterona ela é importante nessa segunda fase do ciclo. Então, depois do 14º dia, você vai usar uma colher de sopa de semente de girassol e uma colher de sopa de semente de gergelim, tá? Então, recapitulando, são 4 tipos de semente que você utiliza no ciclo das sementes. 2 sementes na primeira fase do ciclo, que é a fase que a gente chama de fase folicular, né? Primeiro dia da menstruação até o 14º dia, você vai usar uma colher de sopa de linhaça dourada e uma colher de sopa de semente de abóbora. Chegou no 14º dia, que é a fase ovulatória, você vai usar uma colher de sopa de gergelim e uma colher de sopa de semente de girassol. Lembrando que a gente precisa, né, relacionar todas as circunstâncias da paciente para utilizar. Não é qualquer pessoa que deve utilizar, tá? A gente precisa avaliar. Mas se você quer utilizar, tem que utilizar da maneira correta, utilizando todos os dias as sementes conforme o ciclo menstrual, tá bem? Bom, vou voltar aqui porque eu vi que tinha algumas perguntas. A Raquel está perguntando se o mesmo serve para cúrcuma. Eu acredito que foi na hora que eu falei da canela, né? A cúrcuma, ela é anti-inflamatória, mas não sei se ela está falando com relação à anticoagulação. Não, a cúrcuma pode ser utilizada assim. A canela que deve ser evitada, porque a canela, ela reduz as plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação do sangue. Mas a cúrcuma não, tá? A cúrcuma pode ser utilizada. Mas gestantes, mais uma vez, devem utilizar a cúrcuma somente como comida. Não usar chá, não usar enxote, evitar, como fitoterápico. Bom, o ciclo das sementes pode ajudar a diminuir o fluxo menstrual? Raquel, eu nunca li sobre isso, tá? O fluxo menstrual, ele vai precisar, muitas vezes ele vem em decorrência do tamanho dos hormônios, né?
O ciclo menstrual, ele regula os seus hormônios, mas não é garantido que vai regular o fluxo menstrual. Não tem garantia disso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, tá. Ela confirmou da anticoagulação. Não, pode usar a cúrcuma que não tem problema, não. Bom. Vamos lá. A Nanda tá dizendo, tenho o hábito de comer granola, amo e como muito. Irei fazer a minha cirurgia. Tudo bem manter? Bom, o que a gente precisa avaliar aí, Nanda? Que tipo de granola você está consumindo? É uma granola que você faz em casa, que tem bastante quantidade de oleaginosas, que são consideradas gorduras boas, né? Castanhas, amêndoas, nozes, macadâmia. Você faz ela com sementes, usa chia, usa aveia. Ao invés de usar flocos de milho, ao invés de colocar óleo de girassol, óleo de canola, porque as granolas que vendem em mercado, a grande maioria delas não é de boa qualidade. Por que não? Porque tem uma quantidade desequilibrada de macronutrientes. O que seria isso? O que são os macronutrientes? Carboidratos, proteínas e lipídios. Essas granolas que vendem, às vezes um pacote enorme com um preço razoavelmente bom, elas têm muitos carboidratos e gorduras ruins, tá? Então elas são feitas com óleo vegetal, flocos de milho em excesso. Então se você gosta muito, eu também não sei o que seria esse como muito, né? Porque nada em excesso é bem-vindo. A gente precisa utilizar os alimentos com equilíbrio, tá? Mas se você gosta muito, a minha dica é você comprar granolas de boa qualidade, onde você olhe na composição de ingredientes e tenha mais quantidade de sementes, de castanhas, de nozes e menos quantidades de flocos de milho, de carboidratos, tá? Granolas que também tem coco, chips de coco são opções legais para serem utilizados, porque o coco é uma gordura boa, dá saciedade, vai ajudar a controlar o índice glicêmico. Nessas granolas compradas e que não são de boa qualidade, que tem muito carboidrato, muito açúcar, costuma aumentar o nível glicêmico das refeições. Isso pode promover aumento de estrogênio. Lembrando que você come granola normalmente com fruta, algumas pessoas até com iogurte, mas você já tem uma refeição aí rica em carboidrato, porque a fruta tem a frutose. Se você toma com iogurte, dependendo do iogurte que você consuma, também é um iogurte rico em carboidrato e muito pobre em proteína. E aí, utiliza granola nesse iogurte, vai ter mais ainda quantidade de glicose, de açúcar, de carboidrato no seu sangue. Então, Nanda, toma cuidado e observa a granola que você está utilizando. E às vezes, meninas, a indústria tende a enganar a gente. Você olha uma granola, né? Muitas pessoas já olham a granola e acham assim, granola é saudável. Não é, tá? Nem todas. E sem açúcar, quando você olha atrás, a granola tem mel, a granola tem xarope de milho, xarope de glucose, a granola tem um monte de adoçante, então tomem bastante cuidado, leiam o rótulo, entendam o que vocês estão consumindo, porque é muito normal a indústria querer entregar um produto que seja de sabor agradável, mas a qualidade nutricional não é boa, tá? Bom, a Raquel tá dizendo aqui, falando em chips de coco, aqueles que a gente compra nessas casas de produtos naturais, são boas opções ou é melhor fazer em casa? Então, é importante saber o que tem nesse chip de coco. Se você compra um chip de coco que ele é feito única e exclusivamente o coco desidratado, tudo bem você comprar. Agora pode ser que não, pode ser que tenha ali um açúcar, pode ser que tenha um adoçante, pode ser que tenha um óleo, né? E aí é melhor você fazer em casa. Ontem, inclusive, eu tentei fazer uma e eu deixei mais tempo do que deveria. Eu vou, inclusive, fazer novamente e vou passar aqui para vocês a receita.
Acredito que deixar uns 5 minutos é mais do que suficiente. Se você quiser, você pode deixar uns 3 minutos as lasquinhas do coco e virar. Eu deixei 15, eu nunca tinha feito. Eu fui deixar 15 minutos. Então, assim, algumas poucas eu consegui salvar, mas ainda assim ficaram bem crocantes. Eu joguei fora. Ah, você viu, né? Eu joguei fora a grande maioria. Consegui salvar umas 3 ou 4 e experimentei. O gosto fica bom. O que eu faria de diferente, né? Que eu vou fazer? Quando eu for fazer, eu vou salpicar um pouquinho de sal para poder fazer uma diferença no paladar, para dar um saborzinho diferente, para realçar o sabor do coco. Eu não coloquei absolutamente nada. Mas você pode colocar um pouquinho de sal, pode colocar um pouquinho de mel, tá? Pode colocar canela e ir mexendo, né? Dando uma sacudidinha no tabuleiro e em períodos bem pequenininhos. Deixa numa temperatura baixa de 180 graus para evitar de queimar, tá? Mas como eu comprei um coco e usei um pouquinho para testar, eu tenho mais coco e vou tentar fazer. Não sei se vou conseguir fazer durante a semana. Não sei se meu tempo vai ser possível. Mas vou fazer e vou passar aqui para vocês. Mas tudo que você faz em casa é sempre mais garantido de que vai ser de boa qualidade. Porque o que você faz em casa, você sabe o que você está colocando ali. E dependendo do que você compra a granel, nem sempre a gente consegue garantir que o que está escrito ali é verdade, né? Mas a gente precisa viver confiando nas pessoas. Porém, pergunte. Se a pessoa se a pessoa disser para você que só tem o coco, eu sempre acredito. Agora, se ela fala, não, tem outros ingredientes, aí é melhor não comprar, tá? Vamos lá. Quais os benefícios da sopa de mocotó? Em uma palestra, ouvi dizer que ajuda na cicatrização. Por quê? O mocotó, ele tem quantidades boas de colágeno. E o colágeno é uma proteína que ajuda na cicatrização. Por isso, fala-se dos benefícios do mocotó, né? Do colágeno em si. Tem gente que faz o colágeno do pé da galinha, mas é isso. O mocotó tem fontes de colágeno e o colágeno ajuda no processo de cicatrização, tá? Mas você não precisa utilizar uma sopa de mocotó cheia de linguiça, cheia de calabresa, né? Cheia de defumados, não é isso, tá? É melhor você utilizar uma alimentação rica em proteína que também vai ajudar no processo de cicatrização. Bom. Bom, a Carol, que inclusive é minha paciente, está perguntando aqui, existe relação entre mioma e SOP? Não, não existe relação, mas pode acontecer da mulher ter síndrome dos ovários policísticos e também ter SOP, e também ter mioma. Mas não existe relação, quem tem SOP tem mioma ou quem tem mioma tem SOP, tá? Não existe essa relação. Bom. Quais verduras posso usar na carne para fazer um cozido com caldo uma vez por semana? Bom, quais verduras? O que eu sempre indico, seja para fazer um cozido, seja para fazer uma sopa, interessante a gente falar disso, te perguntar, porque aí a gente vai utilizando essas perguntas para a gente ir seguindo com a live, inclusive dando dicas de nutrição contra miomas no dia a dia. Como você pode estar equilibrando as suas refeições e também nutrindo com alguns ingredientes que você pode adicionar. Vamos lá. Como você deve fazer um caldo, uma sopa? Sempre pense, existem alguns grupos alimentares. Os cereais, que são arroz, macarrão, o milho, e são fontes maiores de carboidrato. Dentro desse grupo, a gente inclui também alguns tipos de legumes, que são as raízes e os tubérculos, que são as batatas de todos os tipos, batata doce, batata inglesa, batata baroa ou a mandioquinha, a aipim, né, a mandioca, o inhame. Esses são alguns legumes que são riquíssimos em carboidrato, que a gente coloca no mesmo grupo dos cereais, arroz, macarrão. Então, se você vai fazer um caldo, não coloque macarrão, batata doce, batata inglesa. Escolha um desses para você colocar,
tá? Então, coloca macarrão, se possível, macarrão integral, ou o aipim, ou a batata doce, ou a batata inglesa, ou a mandioca, né? O aipim é mandioca, dependendo da cidade que você esteja. Ou o inhame. Escolha um desses para colocar. E aí, tem outros grupos de legumes que são um pouco menos ricos em carboidratos, mas também tem carboidratos, né? Em maior quantidade. Seria a cenoura, a abóbora, a beterraba. E aí você pode escolher um desses coloridos para colocar. Escolhe um desse grupo. Até porque esses vegetais alaranjados são fontes de vitamina A. E tem estudo que fala que a vitamina A, né, ela é protetora de mulheres com mioma. A vitamina A, ela reduz proliferação. Então, é importante a gente ter alimentos fontes de vitamina A. Então, coloque um desse. Coloque outros legumes que você queira que tenham menos quantidades de carboidratos, que seriam couve-flor, brócolis, berinjela, abobrinha, o repolho, que é excelente porque dá volume. E aí você também escolhe um vegetal verde escuro, que seria a couve, o espinafre, Oroponobis, bertalha, mostarda. Então, seriam esses os grupos para você fazer um caldo ou uma sopa equilibrada. E aí, você também pode incluir uma proteína animal, né? Então, pode ser um músculo, pode ser um frango, pode ser a carne moída, de patinho, de lagarto, enfim, o que você quiser. Pode ser a carne vermelha, para nós, mulheres com mioma, melhor se for a carne branca, então pode colocar o frango. Não quer colocar carne nenhuma, pode colocar proteína vegetal, evita soja, né? Mas a gente pode colocar lentilha, pode colocar grão de bico, o feijão branco, né? Ou a própria sopa de feijão preto, você pode fazer também, feijão fradinho, enfim. Então, minha dica seria essa, para fazer uma sopa ou um caldo. Misturar todos esses grupos. Os cereais, junto com batatas, inhame, aipim. Um legume do grupo colorido, que tem um pouco mais de carboidrato, que seria cenoura, abóbora, beterraba. Ou, mais ainda, legumes do grupo que tem menos carboidratos, abobrinha, berinjela, repolho e um folhoso verde escuro, mais a proteína animal. Seria dessa maneira que você estaria comendo, né, uma sopa, um caldo equilibrado. Não adianta fazer uma sopa que você coloque linguiça, batata, aipim, macarrão. Gente, não vai estar equilibrado nutricionalmente. Vai ser um caldo, uma sopa, só com carboidrato praticamente. Então tem que ter a fibra, por isso a gente coloca o folhoso verde escuro e coloca outros alimentos, né, dos grupos de legumes e verduras que tenham menos carboidrato para dar saciedade, para fazer volume, tá? E coloca a cenoura, a abóbora, a beterraba também, porque tem nutrientes nesses alimentos. Então, dessa maneira eu considero uma sopa equilibrada. Um beijo para todas vocês, boa noite e até a próxima!